Olá, começa agora mais um HF Notícias. No programa desta semana nós vamos falar sobre bioativos naturais. A solução tem ação decisiva em cultivos onde o consumidor está cada vez mais preocupado com a qualidade e a segurança dos alimentos. É nesse cenário que se integra o uso de produtos de origens naturais, sem impactos negativos nas lavouras e ao meio ambiente. Com os bioativos não é diferente. Vamos saber mais sobre o Super 50, uma nova tecnologia livre de resíduos com um resíduo zero para o aplicador, para a planta e para a natureza. Está disponível no mercado nacional. E nosso bate-papo aqui é com Leonardo Duprat, engenheiro agrônomo e diretor técnico da BioAtlantis. Olá, seja bem-vindo ao HF Notícias, Leonardo. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar participando do programa com vocês. Bom, Leonardo, então vamos começar com o seguinte. Antes de mais nada, explica para quem está em casa o papel do bioinsumo na produção dos alimentos. Os bioinsumos, de maneiras gerais, eles chegaram ao mercado até por necessidade ecológica, né, da gente ter cada vez mais insumos que impactem menos na ecologia, né, que deixem menos resíduos. Não só para o ambiente, né, normalmente a gente pensa também no ambiente no sentido da longevidade, para que as próximas gerações possam utilizar esses solos, né, tenham menos contaminação possível, o menos dano possível e que isso seja da maneira mais natural possível, né, então esses tipos de produto, mas também de uma demanda muito grande que está vindo por parte dos próprios consumidores. Ou seja, os consumidores procuram cada vez mais produtos limpos, se eles puderem ter o menor resíduo possível, esse produto ele tem uma facilidade de aceitação por parte do consumidor. Então isso tem uma grande importância para o produtor, porque se ele não se adequar a essa nova realidade, essa demanda, essa exigência de consumo, ele pode ter, num futuro curto ou no médio prazo, vamos dizer aí, uma dificuldade de comercializar a tua produção, né? Principalmente quando a gente se fala em HF, né? Que são produtos que normalmente são frescos, vão direto para os Ceasas, depois vão para os supermercados e em 2 dias já estão na mesa do consumidor. Então, os bioinsumos, o Super 50, desenvolvido da BioAtlantis, está nessa categoria de bioinsumo, então ele é um bioinsumo que veio para entrar no manejo do produtor a fim de ajudar ele a alcançar os objetivos que ele precisa, né, utilizando-se de uma ferramenta que não vai causar nenhum tipo de dano ou nenhum tipo de resíduo ecológico ou para o consumidor. E Leonardo, essa nova tecnologia trazida para o Brasil tem origem europeia, né? Explica para a gente um pouco melhor a atuação do Super 50 na prática. Legal. O Super 50, sim, ele tem origem europeia. Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada BioAtlantis na Irlanda, né? Foram anos de pesquisas que eles fizeram por alguns projetos, através de alguns projetos que nós fizemos em parcerias com algumas universidades e institutos, né, europeus, alguns alemães, ou da Bulgária, da África do Sul, e foi então desenvolvido. E o que se achou? O Super 50 ele é utilizado para minimizar os impactos climáticos quando eles ocorrem, mas também acho que o grande interesse agronômico não está só no impacto climático, né? Mas além dele minimizar os impactos climáticos nas culturas, né, por exemplo, um período de seca, né, um veranico, recentemente aí passamos por geadas, né, temperaturas muito frias, é visível, todo produtor sabe quanto isso impacta na produção dele. Algumas vezes acontece algum tipo de dano por algum tipo de uso de herbicida, de inseticida. Então, todos esses danos que ocorrem com frequência na lavoura, o Super 50, que foi desenvolvido pela empresa na Europa, ele foi capaz, né, através até das próprias pesquisas, se comprovou de forma científica que ele tem o poder de neutralizar ou de reduzir em grande parte esses impactos.
Então, o Super 50, uma maneira que nós temos bastante clara é você utilizar, o produtor lançar a mão dele para esses momentos pontuais. Mas eu gostaria de frisar aqui que ele não fica só nesses momentos pontuais. Por exemplo, a geada nós temos aí em algumas regiões, não na região sul do país, mas, por exemplo, talvez no sudeste, no centro-oeste, nós estamos limitados talvez a 2, 3 dias de frio realmente no ano. No sul, a gente tem é muito mais comum esse evento. Mas o Super 50, além desses momentos pontuais, ele é utilizado nas fases críticas das culturas. Ou seja, as fases críticas das culturas normalmente está relacionado com o período que ela vai fazer o florescimento até o momento que ela termina a frutificação, que esse fruto está quase pronto para o consumo, ou esse vegetal já está desenvolvido suficientemente para a colheita. Então é importante frisar que o Super 50 ele não é só um seguro, ele é importante para esse momento de condições climáticas adversas, então você vai lá e faz a aplicação dele para minimizar isso, mas ele pode ser lançado mão sim para ser utilizado, e essa é a grande forma como ele é utilizado hoje aqui no Brasil, desde que nós trouxemos essa tecnologia. Ele é aplicado no momento ali de floração até a finalização desse fruto, desse grão, na grande maioria das culturas. Agora, Leonardo, e como está o uso do produto no mercado brasileiro? A adesão está boa? Quais os tipos de culturas ele tem sido mais usado? Você tem essa informação? Tenho sim, Felipe. Olha só, nós, na verdade, ficamos bastante surpresos porque, vou contar um pouquinho da história, nós começamos na cultura do morango quando viemos para o Brasil, então foi uma cultura que abraçou rapidamente o uso, né? Nós já havíamos obtido resultados na Europa, em outros países, mas é diferente, né? Você chega para o Brasil, é necessário fazer adaptações, nós temos nossas próprias condições climáticas, nosso próprio sistema produtivo. E o Super 50, ele chegou na cultura do morango, principalmente na região do Rio Grande do Sul, e rapidamente os produtores aceitaram, né? Teve muito aquele chamado boca a boca que a gente diz aí no campo, né? Então um foi falando para o outro, foi falando bem, então rapidamente ele acabou sendo disseminado muito rápido aí na cultura do morango com ótimos resultados, né? Alguns produtores viram uma coloração muito melhor e com isso o que acontece? O produtor conseguiu comercializar a fruta, né, o morango, a um preço muito mais interessante para ele na hora de fazer a negociação, porque tem uma coloração melhor. Então ele acabou tendo, vamos dizer assim, uma aceitação melhor do produto dele, o que se reverteu em rentabilidade. Mas além disso, no próprio morango, essas mudas de morango, por exemplo, muitas delas vêm da Europa também. Nós temos produção brasileira, mas às vezes muitas vêm da Espanha, por exemplo. E ela precisa fazer uma adaptação quando vem para o Brasil. Então isso caiu como uma luva para esses produtores, porque se pegam uma muda de fora, traz ela para o Brasil, fazer essa adaptação toda, não é tão simples para a planta. Na cultura da cebola, também aconteceu no cebola e no alho, aconteceu também muito rápido, né? Tivemos bons resultados, melhorando o calibre, produtores, bem, o ano passado a gente sabe a deficiência hídrica que teve em algumas regiões, então nós tivemos vários relatos, produtores muito satisfeitos, porque melhorou o calibre da cebola, melhorou a produção, e mesmo em produtores onde não se faz o uso da irrigação com muita intensidade, né? Tem uma limitação de água, às vezes você tem a irrigação, mas você não é capaz de irrigar o quanto deveria, porque, enfim, tem limitações de custo, tem limitações de água. Então, no HF de maneira geral, foi muito bem aceito o produto, o resultado é visível e muito rápido de se enxergar também. Bom, e o produto tem um selo para agricultura orgânica, né, Leonardo? Traduz para a gente o que isso significa. Sim, ele possui vários selos, na verdade, até, né? Nós temos, por exemplo, o selo do EcoCert, que é uma instituição muito conhecida por vários produtores, né? Tem muita credibilidade mundial, então o EcoCert. Também ele é listado pela ONRI, né? Que também é outro selo orgânico. O NOP também, que é o americano. Então ele possui todos esses selos, o que dá uma credibilidade. Esses tipos de selos demonstram, e a importância, demonstra que esse produto não tem efeito nenhum de resíduo
quando ele é aplicado. Ou seja, ele pode ser utilizado sem restrições alguma quanto a problemas de resíduos, a problemas de intoxicações. Por ele ser um produto de origem verde, né, ele tem como origem extrato de algas, ele é um produto praticamente 100% natural, né? A gente fala que só não é 100%, porque para você fazer o próprio processo de extrato é necessário fazer uma extração, né? E aí envolve alguns outros processos. Só por isso que ele não é 100% orgânico. Orgânico não, perdão, 100% natural, mas ele é um produto 100% orgânico. E isso é importantíssimo para produtores, por exemplo, na região Nordeste, onde nós trabalhamos muito com a cultura do melão, da uva, da manga, são mercados exportadores. Então essas frutas vão todo para a Europa. Grande parte, ou às vezes vai para o Oriente Médio também. Então tem uma importância muito grande. Esses produtores querem segurança de que ao utilizar um produto, esse container de frutas que eles vendem para lá não vai chegar lá e vai ser, por exemplo, sofrer algum tipo de inspeção e descobrirem que existe um resíduo de um X produto e ele descobrir, já pensou que esse produto foi por aplicação de um bioinsumo, né? Então ficaria muito ruim. Então esses selos, eles garantem essa credibilidade, que não tem nenhum tipo de resíduo e dá essa segurança para esse tipo de mercado. Pois é, quando eu estava estudando sobre o assunto, eu vi que viticultores do Rio Grande do Sul têm aderido ao Super 50 e já há relatos positivos do que ele gerou lá na cultura. Você pode exemplificar para a gente o que de fato melhorou? Claro, os viticultores, no caso do Rio Grande do Sul, que é principalmente uva para fazer vinho, né, vamos falar assim, são viticultores mesmo, não é tanto da fruta como lá em Petrolina, que é consumida a fruta mesmo fresca. O que a gente viu são produtores fazendo vários relatos, por exemplo, em algumas variedades que têm algumas particularidades, vamos dizer. Por exemplo, a variedade Bordeaux, ela é muito comum o cacho dela ser bastante pequeno, né, comparado com outras variedades. Mas é uma variedade muito bem aceita, então o produtor gosta de fazer o cultivo dela, tem um preço interessante, só que você não consegue, por exemplo, ter um cacho muito longo, né, que lhe dá não só peso, mas enfim, a formação daquela baga, tem todo um porquê de ser interessante possuir um cacho um pouco mais longo. E, na minha opinião, pelo menos, o que eu vi os produtores relatando muito mesmo foi o cacho, né, desses parreirais aí, principalmente da Bordeaux, que é bem incomum, ele ficou muito longo. Então, eles ficaram muito satisfeitos, relataram, olha, onde eu fiz a aplicação do Super 50 aqui, né, de 2 a 3 pelo menos, nós verificamos que alongou muito esse cacho, olha o peso, eles faziam colocavam o palmo da mão assim, né, para mostrar o tamanho que dava, então eles ficaram muito satisfeitos com esse tamanho, o que para nós também, né, nossa, gerou uma satisfação enorme saber que a gente pôde contribuir com um problema dessa variedade em particular. Agora, lógico, além disso, em outras variedades de uvas aí, os produtores têm relatado o seguinte: ela se desenvolveu melhor, teve o enchimento de baga melhor, né, a brotação foi melhor, porque alguns produtores utilizaram desde a brotação. Então, eu falei bem no começo da entrevista que o normal ele começa ali no momento de pré-florada e vai até, por exemplo, numa uva, ter uma compactação de cacho, que é no finalzinho. Na uva, eles começaram a utilizar um pouquinho antes, eles já começaram a usar em brotação. Então, eles já viram essa melhora. O que os viticultores têm apontado é que a planta está chegando em uma condição muito mais satisfatória para produzir. E isso acaba se revertendo em uma boa produção. Agora, em relação às hortaliças, cebola e alho, alguma recomendação mais específica sobre o uso? Talvez a aplicação dias antes de um estresse previsto? Sim, existem duas maneiras bem distintas que pode ser utilizado o Super 50. A primeira é você lançar mão do sistema que a gente tem climático de previsão de tempo. Então, por exemplo, nós sabemos, através de o próprio canal Agromás, ele tem diariamente previsões de tempo, nos avisa quando tem uma onda de calor, uma onda de frio. Então, nós somos capazes hoje de, pelo menos com 2, 3 dias, com toda certeza, de prever com bastante previsibilidade e certeza
que está chegando uma condição adversa. Essa é uma maneira de utilizar o Super 50. Então, é interessante estar atento à condição climática. Se essa condição se confirma 3 dias antes, faça a aplicação. O interessante é que seja feita essa aplicação antes, sempre antes. Então, 3 dias antes, eu estou vendo lá, assistindo o jornal de previsão de tempo do AgroMais e percebi que está tendo uma onda de calor, uma onda de frio, ou uma amplitude térmica muito forte, né? Estava 30 graus, vai baixar para 15, a planta sente muito isso. Então, eu uso aquilo e falo, agora é o momento de eu aplicar o Super 50, porque eu preciso de 3 dias para que esses bioativos entrem na planta, sinalizem elas e elas armem as defesas para se preparar para essa condição adversa que vai vir. Então, na cebola, isso vai para todas as culturas, não só o HF, todas elas, essa é a nossa recomendação, 3 dias antes desse estresse vir. Mas, caso não aconteça estresse, o que a gente sempre, condições climáticas ótimas, o que é muito difícil, né? É difícil ter uma safra com condições perfeitas, mas se ela não vir, eu ficaria com as aplicações, a nossa recomendação é que essas aplicações sejam feitas de qualquer forma durante o ciclo, só que aí ela vai entrar em algumas fases pontuais. No caso de uma cebola ou do alho, como você não tem uma flor, não sai um fruto, né? Então a gente não tem essa pré-florada. Nesse caso, nós temos feito da seguinte forma. Por exemplo, vou tirar a cebola como exemplo. Os produtores têm utilizado na fase de sementeira, a partir de uns 20, 25 dias que eles iniciam a sementeira, eles fazem aplicações ali a cada 10 dias, né, um volume bem baixo, eles fazem essas aplicações a cada 10 dias. Quando essa sementeira está pronta e vai para o campo, eles fazem depois mais 3 aplicações, que normalmente está ali uns 20 dias depois de ir para o campo, quando o bulbo começa a encher e depois que as folhas caem, eles fazem uma outra aplicação. Então, essa seria a recomendação do Super 50, por exemplo, para a cebola. E Leonardo, o que seria esse estresse que a planta sente para quem está em casa entender exatamente o que se quer dizer, hein? Legal. Eu vou explicar o estresse. A gente conceituar o estresse, na verdade, é ter uma coisa assim, bastante um assunto bem complexo, né? Então, eu tento sempre fazer de uma forma um pouco mais lúdica para ficar fácil para todos entenderem. O estresse, nós conceituamos o estresse da planta, é a mesma coisa que nós como seres humanos. Então, por exemplo, nós passamos aí talvez vários anos da nossa vida sobre muita pressão, dificuldades particulares, pessoais, nós entramos em depressão, saindo de depressão, por exemplo, isso vai gerar vários sintomas no nosso corpo, né? Então, por exemplo, tem cabelo branco, se você fica exposto muito tempo ao sol, não usa um protetor, não põe um chapéu, sua pele vai envelhecer mais cedo. Isso se chama estresse oxidativo. Então, esse tipo de estresse que acontece com a nossa pele do ser humano, de ficar exposto ao sol, se chama estresse oxidativo. E as plantas também sofrem desse mesmo problema. Então, quando tem uma temperatura extremamente alta, extremamente fria, a aplicação de um herbicida, um resíduo de um herbicida, né, que é um fito que a gente fala no campo, isso tudo são estresse oxidativo. O que ele causa? Ele causa morte de alguns componentes de umas células da planta. E como resultado da morte disso aí, a gente vê o quê? Queda de fruto, queda de produção, uma planta que está se desenvolvendo muito abaixo da capacidade do que aquela semente pode entregar, perda de rentabilidade e, na pior das hipóteses, quebra de uma safra. Então, o estresse, na verdade, é quando a planta ela tem um limite até onde ela aguenta certo estresse. E quando passa disso, a gente fala, opa, agora esse estresse está acontecendo e a planta não tem mais a capacidade de se limpar, de tirar toda essa toxicidade que esse estresse está gerando por conta própria. E aí que vem o Super 50. Para essas ocasiões, existe o Super 50 para poder auxiliar a planta, porque sozinho ela não é capaz. A sua pergunta é tão interessante que, só para prolongar um pouquinho mais, é interessante dizer que a planta todo dia, hoje ela está lá no campo, ela está sofrendo estresse. O normal é estresse todo dia, não existe condições ótimas. Então sempre vai haver estresse. Só que quando esse estresse não é muito forte, a planta possui um próprio mecanismo de defesa. A natureza é muito sábia, então ela consegue, por conta própria, limpar alguns componentes, então ela segue produzindo e produz bem, mesmo com esses estresses baixos. O problema é que quando ele chega com muita força,
aí a planta já não tem mais essa capacidade. Aí nós precisamos intervir, a gente precisa ajudar para a planta. Se chega um frio muito grande, a planta não tem um cobertor, a gente precisa dar um cobertor para a planta passar por esse período. Agora, em relação ao retorno financeiro para o produtor, há de fato uma ideia de que o investimento tem bom retorno? Sim, isso faz parte, inclusive, do conceito do Super 50 que a BioAtlantis propõe, né? Todas as tecnologias que a BioAtlantis, dessa empresa da Europa, que chegou no Brasil em 2018, possui, antes de fazer essas recomendações que eu tive passando aqui durante essa entrevista, na UVA, no HF, nós sempre fazemos análise econômica. Essa análise econômica ainda não é muito utilizada no meio agronômico, no meio de negócios, ela é mais comum de se falar, né? Que se chama retorno sobre o investimento. Então, toda vez que nós fazemos uma recomendação técnica e vamos para o produtor, a gente já tem base de dados científicos, então já foi para o campo, nós fizemos um custo de análise e verificamos qual que é esse retorno sobre o investimento que a BioAtlantis faz hoje. É um retorno de 3 para 1. O que significa um ROI, né? Retorno sobre o investimento de 3 para 1? Significa que para cada real que eu invisto nessa tecnologia, então, por exemplo, eu usei R$ 20 de Super 50 por hectare numa produção. Então, se eu estou usando 20, eu espero isso vezes 3 vezes. Então, 2 vezes 3, né? 3 vezes 20 são R$ 60. Então, se eu estou investindo R$ 20 no Super 50, na recomendação que eu passei para vocês aqui, nós esperamos pelo menos que retorne R$ 60 para o produtor. É importantíssimo essa pergunta, porque os produtos hoje, as tecnologias, elas não podem só resolver o problema, elas têm que resolver o problema e, logicamente, tem que entregar comercialmente. Não tem chance para ter uma tecnologia no portfólio do produtor que ela entrega, dê resultado, mas na parte comercial ela fica a desejar, né? Às vezes é uma tecnologia que tem um custo muito alto e que fica muito estreito o que ela entrega versus o custo dela. Então, o Super 50, ele parte desse pressuposto de 3 para 1. Então, para traduzir um pouquinho melhor, por exemplo, alguns produtores que nós tivemos aí, eles investiram alguns R$ 300 por hectare e tiveram um retorno de R$ 1.000. Então, se fizer rapidamente a conta, você vai ver que dá muito mais que 3 vezes. Chegou a algumas 10 vezes, chegaram até 20. Logicamente, a gente não promete, porque existe uma variância, existe vários fatores a se considerar em cultura, clima, sistema de produção. Agora, com toda certeza, 3 para 1, nós trabalhamos fortemente com esse tipo de resultado. Então, é um produto que vem para agregar comercialmente ao produtor. Super 50 vem para dar rentabilidade. Agora, para ficar claro para quem está em casa, no seu ponto de vista, quais os maiores diferenciais do Super 50 em relação aos demais produtos disponíveis hoje no mercado, hein? Olha, por ter passado por outras empresas, né, anteriormente também, e conhecendo tão a fundo as pesquisas dessas empresas que eu trabalhei, eu acho que o grande trunfo do Super 50 é que ele tem comprovação científica com vários artigos publicados. Então, isso dá uma grande segurança para nós da BioAtlantis como técnicos, né, para poder fazer as recomendações no campo aos produtores. Ou seja, a BioAtlantis ela deu um passo e foi além. Ela verificou com essas parcerias de institutos europeus, né, que fizeram a validação do produto, verificaram quais são os ingredientes ativos daquela alga que possuía interesse agronômico, testaram e concentraram esses bioativos dentro do produto. Então, o que acontece? Esses bioativos que tem no produto, eu tenho um respaldo muito grande, porque toda vez que está saindo uma publicação em algum país, mostrando, alguns pesquisadores mostrando, olha, realmente existe efetividade comprovada, retorno com utilização desse tipo de bioativo na agricultura. Então, a grande diferença do Super 50, eu acho que é a gente ter essa validação científica, ela não ficar só dentro de casa, não é uma validação que só a BioAtlantis está ela colocando no campo, mas principalmente esses institutos europeus, essas universidades, eles validaram, comprovaram cientificamente e foi publicado em várias revistas. E eu falo revistas científicas, não revistas comerciais. Então tem publicações de N artigos mostrando a validade que ele tem, ou seja, ele é efetivo, ele é comprovado cientificamente que funciona. Inclusive, em 2019, eu tive, junto com a empresa,
em 2019 houve o Congresso Mundial de Bioestimulante, que foi em Barcelona, e nós apresentamos, então, uma parte dessas nossas pesquisas, né? Porque para você apresentar, ela precisa estar sendo publicada, aceita pela revista, e ela foi publicada em 2019, então ela já tem aceitação total. Eu acho que eu partiria daí como grande diferencial. Eu acho que a gente tem a segurança de que ele é comprovado, ele funciona. Leonardo Duprati, engenheiro agrônomo e diretor técnico da BioAtlantis, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Foi um prazer estar aqui participando com vocês. Espero que eu tenha elucidado algumas dúvidas aí. E para aqueles que tiverem interesse de entrar em contato, podem nos buscar pela rede social, BioAtlantis no Instagram, ou pelo Facebook, bio.atlantis Brasil, vão nos achar facilmente e esperamos contribuir cada vez mais com a agricultura. Um abraço a todos. E este foi o HF Notícias. Muito obrigado pela sua companhia e siga agora com a programação do AgroMais, canal dedicado ao agronegócio 24 horas. Tchau!